Começar por você, Gaciba. Tem muita pergunta aqui, aí eu vou pedir para que vocês sejam breves, porque tem perguntas gravadas, perguntas que chegaram pela internet, perguntas escritas aqui. Eu sabia que esse assunto ia render. Bacana demais. Olha, Gaciba, queria saber de você... Primeiro, eu queria começar com uma frase do Marcílio, que é: a regra não é clara e sim interpretativa. Interpretada por um homem só e num curto espaço de tempo. Então, é uma profissão realmente muito cruel. Eu imagino que passa um árbitro dentro de campo. Por que é tão difícil definir os critérios de bola na mão e mão na bola? É a pergunta do Mauro Santana, da Bradesco Esportes FM. Esse é um dos enfoques que nós temos a obrigação de dar, e até aproveitando a presença do Vitor, uma das coisas que eu vinha para trazer para cá e conversava com o Sérgio anteriormente. Para o pessoal entender, o conceito de mão na bola e bola na mão, esse novo conceito vem da cabeça do Busaca, correto? Atual presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA. Só que nem todos, dentro da arbitragem, concordam com esse conceito como um todo. Aceitam parcialmente ele e não totalmente ele. O que eu consigo enxergar, pelo menos a nível brasileiro, ano passado foi talvez a maior confusão que nós tivemos dentro do Campeonato Brasileiro, foi o tal bola na mão e mão na bola. E como nós temos pessoas que disseminam o conhecimento pelo mundo todo, aqui na América, os responsáveis pela disseminação foram os instrutores da Conmebol. E o La Rionda, que é o uruguaio, instrutor, foi o que trouxe aqui para o Brasil, pegou as orientações do Busaca e seguiu cegamente essas instruções e passou para os árbitros brasileiros, que cegamente seguem as instruções. Então, quando se vê na Europa jogos, os conceitos são digamos, um pouco diferente. E prova disso que esse conceito não foi tão aceito, e é bem o que o Zé estava colocando, a respeito de orientações que são dadas à beira de uma grande competição. A grande prova disso é que nos vídeos da Copa do Mundo, de instrução da FIFA, a maioria das decisões que foram tomadas pela arbitragem de bola a mão e mão na bola são consideradas erradas pela comissão de arbitragem. Decisões tomadas dentro do campo de jogo, porque os árbitros não quiseram aplicar esse conceito na prática na Copa do Mundo, conforme tinha sido orientado. Como é que vocês estão vendo esse item, bola na mão na bola, e, acima de tudo, se é um conceito tão interessante que vai ser implementado no futebol, por que dentro dessas 58 alterações que o livrinho que o Zé te deu há muito tempo atrás, Vanessa, olha o tamanho que está, ó. Era fininho, hein? Está ficando grande. Está ficando grande. Isso aqui são as regras do jogo 16, 17. Por que dentro de todas essas alterações não está escrito aqui esse conceito criado pela FIFA? Eu estava ouvindo o Wright falar e as coisas não mudaram muito de há 40, 50 anos. Na Copa de 98 foi a mesma coisa. 4 dias antes de começar a Copa, vieram com novas instruções que mudava quase tudo. E eu fiz com o meu colega espanhol, Garcia Aranda, o mesmo que você fez com o seu colega da altura. Diz assim: porra, nós estamos aqui porque arbitramos assim, desta maneira, há muitos anos, é assim que vamos continuar, porque assim é que está bem, e não de maneira contrária. E houve colegas que foram pelo caminho novo, e aquilo foi uma grande confusão. Essa questão da mão na bola e bola na mão só existe porque na lei está escrita uma palavra, que é deliberado. Como é que eu posso julgar uma intenção na cabeça das pessoas? Porque está lá a jogar a bola deliberadamente. Mas como é que eu sei que é deliberado? Então, perante esta subjetividade conceptual, o árbitro depois é confrontado com a realidade. E então, de repente, se dizia que, bom, eu posso não ter intenção de jogar a bola com a mão, mas tirar partido da minha posição do braço para evitar que a bola passe por mim, que é o que eu quero, evitar que a bola passe por mim. E, portanto, não é deliberado de forma ativa, mas é deliberado de forma passiva. Eu, passivamente, deixo lá o braço intencional. Mas depois estamos a jogar com atletas de topo. E o Dunga, a 3 metros, chuta a bola contra o braço do defesa com toda a facilidade. Ao invés, o defensor também sabe que é por ali a trajetória da bola perante um cruzamento. Então também deixa lá o braço. Portanto, perante esta expertise, estes peritos no jogo,
o árbitro fica num conflito de decisão. Uma das soluções era pura e simplesmente retirar das leis a palavra deliberado. Se é toca, é falta, se não toca, não falta, ponto. Enquanto se mantiver esta subjetividade, haverá sempre discussão, haverá sempre polémica. Bom, se é isso que se pretende, é isso que se está a alcançar. Presidente, a partir de junho, a FIFA propõe 58 alterações na regra. Nós, aqui no Brasil, vamos aceitar isso? Nós vamos, a partir do Campeonato Brasileiro desse ano, já usar essas regras ou não? Nós temos uma reunião hoje, após o fórum, com os instrutores da ENAF, o próprio CNEM estará presente, se possível for, o Vitor convidado, para a gente debater esse tema. E, efetivamente, é uma mudança, o campeonato está em vias de começar, um mês praticamente, e as mudanças são profundas, né, sutis, profundas e polêmicas. E nós temos a possibilidade de iniciar uma competição e aguardar para que cheguem novas orientações, a regulamentação propriamente dita, né, de que o legislador quis fazer para aplicar. Então, eu não posso dizer o que os instrutores irão deliberar. Vejo, na conversa que tive com 4 deles, uma tendência pela não aplicação imediata, mas vamos aguardar e esperar. E, Vanessa, só para deixar claro, até para o pessoal que está nos assistindo em casa, essas alterações entram em vigor normalmente a partir de 1º de julho, né, Zé? Só que esse ano será 1º de junho. Por quê? Porque a Eurocopa, né, foi feita a solicitação que essa entrada em vigor seja a partir de 1º de junho para a Eurocopa já utilizar essas novas leis. Então, os campeonatos que começam a partir de 1º de junho, eles são obrigados a utilizar as alterações da regra em vigor. Os que começam antes disso estão autorizados já a fazer essa mudança, se quiserem, desde que não tenham iniciado ainda, que é o caso do Campeonato Brasileiro. Só que no Brasil, pelo calendário ser diferente da Europa, o que nós teríamos? Nós teríamos hoje uma competição em vigor que vai até novembro, que é a Copa do Brasil, paralela ao Campeonato Brasileiro, com a utilização de uma regra antiga, uma regra 15-16, e com o Campeonato Brasileiro com a regra 16-17. Acho que é isso que a comissão de arbitragem está realizando. Então, provavelmente, nós utilizaremos, até porque, sinceramente, Sérgio, eu não acho tão sutis as alterações, e você teria, né, digamos, nem um mês para treinar os seus árbitros, então massificar, conforme o CNM falou, seria muito difícil, né, com um tempo tão curto para treinamento. Trocar o chip, né, na não competição. Traz o livro, troca o livro rápido, né? Não é tão simples, né? Marcos Melhado pergunta para o Vitor. O senhor tem os números de erros dos árbitros portugueses em percentual? Qual é o índice de acerto? Eu queria saber aqui no Brasil também, se a gente tem esses números. Sim, nós temos esses números e andavam na casa dos a percentagem de acerto de 94,6% nos árbitros. Muito alto. E 95,7% nos assistentes. Evidentemente que estes números têm muito que ver com os pressupostos que variam de país para país. O que nós garantimos foi rigor científico na abordagem. E, portanto, os valores que nós alcançamos foram esses. Não teria dos lances capitais, esse número? Porque é diferente. Esses números são em cima da tomada de decisões gerais da partida, correto? São das 270, 280 por partido. 280. Aí está incluso um arremesso lateral e a marcação ou não de uma penalidade. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Nessas decisões capitais diminui esse índice de acerto? Não tenho presente. Sei que no impedimento os valores andam muito próximos dos que o Sérgio há pouquinho apresentou dos assistentes brasileiros. Obrigada. Temos uma pergunta do Dunga para você, Zé. Aqui, ó, no vídeo. Por que você me expulsou? Bom dia, eu sou o Dunga. Me sinto muito à vontade de fazer a pergunta para vocês, porque eu nunca reclamei, nunca xinguei o juiz, então estou bem tranquilo aqui para fazer as perguntas. Primeiro que
os árbitros brasileiros também são uma referência. Temos 4 árbitros em finais de Copa do Mundo. Então, isso já diz de quanto a nossa arbitragem tem qualidade. Mas eu queria perguntar para o Reit, esse 4º árbitro, né, ele fica o tempo todo falando no ouvido do juiz através do ponto. Até que ponto isso atrapalha? Até que ponto isso ajuda? Ou você acha que ele tem que interferir só em momentos cruciais, não a todo instante ficar falando no ouvido do árbitro? Dunga, primeiro é um prazer responder a você. Olha para lá, olha ele ali. Eu já conversamos, inclusive, batemos um papo. Recebe uma culpa que ele não tem, né? Todo mundo, o Dunga é uma porcaria. Não, é um ótimo treinador. O que acontece é o seguinte, essa transmissão, o árbitro, o assistente e o 4º árbitro tem que ter sensibilidade, agora os 2 árbitros atrás do gol, para perceber o momento de falar. Porque no momento que você vai tomar uma decisão, de repente o cara diz assim, olha, estava o anúncio da Coca-Cola, danou-se. Vai ser um problema muito sério. Então, Dunga, na minha opinião, essa transmissão é importante, sim, mas tem que ser feita no tempo correto, na hora de entrar no momento correto para que não haja uma interferência danosa e distraia o árbitro. Assim o assistente, porque o assistente tem mais responsabilidade nessa comunicação do que o 4º árbitro. Então, por isso é que eu acho que essa colocação tem que ser feita com muita sensibilidade. E com sensibilidade a coisa pode fluir muito mais do que realmente ela pode ser. Obrigada, Zé. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, posso convidar você, Serapião, para participar dessa discussão? Sabe por quê? Porque agora eu quero falar de vídeo. Eu vim tão ansiosa para essa... Eu queria ver o CNM sobre bola na mão, CNM. Então fala aí, CNM. Vamos lá. As instruções, é verdade, falou muito bem, Vitor, em sentido de mão na bola e bola na mão, a referência é deliberalidade. E interpretar o que é deliberalidade é um campo muito grande de situações que podem ocorrer, né? Como instrutor da FIFA, eu tenho elementos a considerar e elementos para instruir os árbitros, né? Sempre valendo que sempre vai ocorrer situações que nós chamamos de situações cinzas. Elas não são nem brancas, nem pretas, elas são cinzas. Efetivamente, depende do momento do árbitro do jogo. É isso mesmo, né? E hoje a FIFA já considera como instrução o momento do jogo, né? Porque efetivamente é uma situação cinza, né? É uma situação difícil de interpretar, né? Claro que elementos como intenção de bloquear, movimento de bloqueio, né? Braços junto ao corpo, né? Cuidado que o defensor tem que ter para jogar. Até porque um defensor, o único jogador que se pode jogar com as mãos é um goleiro dentro da sua própria área, né? Os outros jogadores não podem jogar com as mãos. Partimos do futebol, parte desse princípio, certo? Então, assim, o jogador defensor, ou mesmo o jogador atacante, que está em uma ação de bloquear a bola, ele tem que cuidar dos seus braços, né? Esses são princípios e ferramentas dadas aos árbitros para que ele interprete no momento do jogo, né? Cada jogada nunca vai ser igual a outra. Se a gente ficar aqui debatendo jogada por jogada, nós vamos debater a vida toda e não vamos chegar a uma conclusão final, porque efetivamente é uma matéria interpretativa. Retirar a palavra deliberadamente das regras, na minha opinião, não é a solução. Porque também, tampouco seria justo, né, você, a partir disso, marcar toda a situação de mão, né, que a bola pegue na mão involuntariamente, ou que eu esteja protegendo o meu rosto, a bola pega na minha mão, e aí? É pênalti? Também não acho o correto. O ideal é que as instruções elas sejam claras, objetivas, né, e que todos busquem a interpretação da entidade mãe. É isso que a gente recomenda, né? Eu discordo ou eu concordo, são situações, limites difíceis, né? A entidade mãe é a FIFA, né? E seguir instruções baseado nas orientações da FIFA, efetivamente, eu gostando ou não, é o ideal. Só para dar um toque nesse tema, a diferença cultural entre Brasil e Europa é interessante. Quando a orientação chegou na Europa,
Os jogadores não contestaram. Os jogadores praticamente já jogam com a mão para trás. Se você observar os jogos na Europa, os zagueiros, todos entram com a mão para trás. Não contesta. No Brasil, nós temos um país latino, na América do Sul. Primeiro, contestamos a norma. Tentamos fazer com que quem dirige modifique o que colocou. Vamos fazer pressão, porque nós temos que impor a nossa vontade. Aqui, os zagueiros também botaram a mão para trás, né? Alguns, Só que né? eles colocam assim, ó. Sim. Abrindo o braço o máximo possível com a mão para trás para tirar a bola. Então nós temos que entender, e agora já estamos vendo no Brasil, eu vi agora na competição estadual, os jogadores com a mãozinha já para trás, já se educando. Assim, só para... O jogador não está obrigado a pôr o braço para trás. O jogador tem que ter conhecimento da regra. Ele é um profissional. Assim como o árbitro tem que conhecer o que ele vai aplicar, o jogador tem que entender como ele tem que jogar, né? Ele não tem essa obrigação de pôr a mão para trás, não tem. Ele pode se proteger dessa maneira? Pode, né? Um elemento importante na hora de disputar uma bola, de bloqueá-la, para impedir que essa bola vá de um ponto A a um ponto B, é estar, sim, com cuidado e jogar de forma responsável com os seus braços, né? Quanto mais o braço junto ao corpo nesse momento, melhor é para o defensor. Mais ele está transmitindo para o árbitro que ele não quer jogar com o braço. Tá? Sérgio, eu gostaria de participar disso aí também, viu? Se me permite. Seja breve, por favor, Serapio, que eu já estou cansado. Está cansado de mim? Diga, Serapio. Então, a questão é o seguinte: o que Vitor, o que o Gaciba e o que o Senem disseram é absolutamente perfeito. Mas nós temos que analisar o futebol historicamente. Antigamente, a deliberação, o jogador não tinha o preparo físico, nem o reflexo que tem outro para se prevalecer de uma aparência, de uma posição natural e fazer um bloqueio de bola. Mas o que a CBF entende, e eu represento a CBF e a Conmebol no painel técnico consultivo, é que as interpretações não podem colidir com o texto da regra. Não tanto indo para o que o Vitor falou, tirar toda a bola na mão, sermão, como o CDM observou com muita prudência, mas redigir a regra de modo a traduzir a interpretação, assumir o risco com uma ação de bloqueio ou até com o aspecto do benefício. Porque o que nós não podemos concordar é o que nós vimos de instrutores da FIFA dizer: o gol de Neymar, que foi meramente acidental no jogo do Barcelona, não pode ser marcado porque ele obteve um benefício. Mas, se fosse de um defensor, não marcaria pênalti. Eu só, olha, eu como instrutor não posso dizer isso absolutamente ao meu árbitro. Eu tenho que dizer ao meu árbitro, dar ao meu árbitro princípios, diretrizes, para que ele, no campo, sinta, porque o jogo é vivo. Como o Senem bem disse, nenhum lance é igual ao outro. Sempre há uma sutileza, sempre há um detalhe. Então, o que precisa ser feito é redigir a regra de acordo com as possibilidades de atuação do jogador. Por exemplo, obter uma grande vantagem, ainda que a bola seja acidental, eu cabeceei, bateu no meu braço, a bola ia para fora e vai para dentro do gol, eu obtive uma grande vantagem. O defensor está sobre a linha, está com o braço em posição natural, mas a bola impede de entrar no gol, ele está obtendo uma grande vantagem. E com isso você ajustaria o texto da regra à realidade do jogo e seria muito mais justo. E esta foi a proposta encaminhada pela CBF, eu representando a Conmebol, no sentido de que a redação fosse ajustada. Porque nós não concordamos aqui. A regra diga, só é mão deliberadamente. E a gente entra num campo muito difícil de perceber o que é deliberado, embora o deliberado se exteriorize por uma ação física, mas tem situações em que o jogador, como o Gaciba mencionou, põe o braço para trás e faz um bloqueio da bola. Também não podemos limitar a ação do jogador que precisa dos seus braços para impulsionar o seu corpo. Um jogador não pode subir para cabecear uma bola com o braço colado no seu corpo. Essa concepção de posição natural e antinatural ultrapassa as fronteiras da essência do futebol, que foi o que o CDM falou. A regra de futebol, para mim, é absolutamente perfeita e não há conflito desde quando o árbitro a aplique conhecendo a essência do futebol.
Aí tudo se Essa ajusta. questão da bola Agora, na mão não entraria no vídeo, por exemplo. Não entra ou entra? Sim. Não, pode entrar, sim, porque há mãos absolutamente deliberadas. Eu A acho que vai mão piorar a situação, não vai não? Não, Quando entrar o vídeo? depende dos Nessa limites. situação? Depende dos limites, porque aí vai entrar no campo de vídeo. O projeto da CBF é para lances escuros ou claros, brancos ou pretos, absolutamente inequívocos. Essa é a nossa proposta, que foi absolutamente absorvida pela International Board. Nossa proposta está contemplada de A a Z. Só que a Holanda sugeriu que também lances de interpretação fossem colocados nesse momento. E aí, para mim, o futebol vai sofrer muito, porque vai haver uma mudança radical da cultura do futebol. Ao invés de você dinamizar mais o jogo, você vai ocasionar paralisações. E o pior de tudo vai ser, sempre que houver um lance discutível, os jogadores vão pressionar o árbitro para que ele paralise. Sem dúvida. Se eu estivesse apitando aos 44 minutos de jogo, um lance que eu vi que não foi, interpretei que não foi, mas tenho dúvida, eu disse, eu vou buscar um socorro tecnológico. Vou parar o jogo, vou lá para a beira do campo, vou ficar 2, 3 minutos analisando o lance e vou analisar em 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, ainda assim estarei pressionado. E o desastre acontecerá quando o árbitro, apressadamente, decidir depois do consenso geral, porque lance de interpretação, nós da escola aqui, Gaciba, Alício, Pereira, Paulo, todos que convivem conosco, ficamos, vale a expressão, entre aspas, quebrando o pau 2 horas para concluir se foi assim ou não foi. Com o recurso de quando- todas as câmeras, a gente fica olhando, né? 18 Isso, câmeras às perfeito. vezes, e ainda assim temos dúvida. Perfeito. Por isso que o nosso projeto, já respondendo e dando uma adiantada, se limita a lances claros e inequívocos, porque isso vai gerar já um choque na cultura do futebol. Já vai gerar um choque na cultura do futebol. Vai gerar um ajuste na forma de atuar, mínimo, mas vai, do árbitro e do assistente. Vai gerar um ajuste. Agora, se nós colocarmos lance de interpretação, teremos muita dificuldade. Tem uma ideia de Acho, investimento? primamos que, só para voltar ao aspecto da bola na mão, que as interpretações não podem colidir com o texto da regra. Então, a regra tem que se ajustar a uma realidade, que o futebol é outro, e a regra tem que evoluir de acordo. E nós mandamos proposta nessa direção, nesse sentido, o conceito do que é bloqueio de bola, o que é ocupação de espaço, e não termos como uma panaceia, como um remédio para todos os males, tudo foi antinatural. Sempre que o jogador estiver com o braço fora do seu corpo, será posição antinatural. E eu passo 100 lances de futebol. Em todos 100, absolutamente, seguramente em todos 100, o jogador vai fazer o movimento com o braço, levando e botando fora do seu corpo e está querendo praticar uma ação. E vê uma bola repentina e toca no seu braço, então isso tem que estar previsto na regra, porque o princípio da legalidade, o que o árbitro faz em campo, tem que estar absolutamente previsto na regra para que ele se sinta fortalecido para tomar a decisão. Os árbitros estão incomodados com essa interpretação, estão aplicando e, por via de consequência, aplicando mal. Primeiro porque foi um choque, veio uma coisa muito rapidamente e mudou, e há os equívocos, e há bons árbitros e maus árbitros, os que absorvem bem e os que absorvem mal as interpretações. Mas nós acertamos mais do que erramos. Nós sim, verdade que Tivemos sim. dados pela TV, 25 lances, acertamos 22. Então nós acertamos mais do que erramos. Então é que às vezes os 2 ou 3 casos polêmicos acabam gerando que todos estão errados e contaminados, o que não é verdade. Então as instruções foram bem dadas, os árbitros, na sua grande maioria, acertaram os lances. É que as pessoas não querem parar, temos até um tempo, né? Não querem parar para assistir. Vamos analisar? Quando coloca polêmica na TV, vem cá, vamos analisar. Esse compara com esse, que pese não ser iguais, mas olha como é que foi a instrução. Se você comparar os 25, nós acertamos 22. Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Só me permita, assim, até porque a gente está olhando aqui o tempo que está terminando Essa aqui é e algumas terrível. coisas, para mim, não podem deixar passar em branco dentro desse espaço que vocês estão me permitindo. Eu não estou aqui como comentarista da Rede Globo de televisão, aqui é o ex-árbitro Leonardo Gaciba, que está conversando com seus pares e trazendo essa tentativa de evolução do Campeonato Brasileiro. Sérgio,
prestei muita atenção no que tu falou, muita atenção no que tu falou. E eu vejo a quantidade de eventos que vocês... Vitor, só rapidamente, todos os teus árbitros portugueses são profissionais? O projeto é esse. Mas hoje, elite? Hoje é dos 24 árbitros que arbitram as duas competições profissionais, a Primeira Liga e a Segunda Liga, portanto 21 jogos por semana. Desses 24, 9 são os FIFA, são profissionais. O projeto é serem os 24. Entendi. Então, somente os teus árbitros FIFA são profissionais e os outros não. Eu estava fazendo a conta aqui, Sérgio, de chegada, que nem falava quando eu era mais guri, 450 árbitros, certo? O custo seria 60 milhões ano. É um número que assusta, certo? Sem encargos sociais. Não, com encargo, ele já incluiu. Baixando isso para 45 árbitros, que seriam basicamente, né, o número de... Teríamos aqui 30 bandeiras e 15 árbitros, né? Seria mais até mesmo do que os seus árbitros da FIFA, e talvez teríamos os aspirantes da FIFA, a categoria que nós temos aqui. Esse custo baixaria para 6 milhões ano. Por consequência, 500 mil mês. Quantos árbitros? 45 árbitros. Estou fazendo a conta simples. 450... Pra Série A, né? 450, baixei para 45, tirei um zero no número de árbitros, tirei um zero no custo. 6 Não, milhões, seria, 6 milhões sem as taxas. 6 milhões. Porque a fatia da Série A, o valor é bem maior. Você teria que trabalhar diferente. Ah, é pouca coisa. Não, né? É substancial. Não é não, 10 milhões quanto, 8 milhões, não, 10 mil quanto 8 gasta mil, quanto ganha um árbitro da FIFA? 10 mil. O outro é para 4. A conta não pode ser essa. Eu vou ser bem sincero para ti, ó. Eu vou ser bem sincero. Dentro dessas contas aqui de diminuição, daria 500 mil mês. 500 mil não é o salário de um jogador top no clube de futebol. A necessidade de investimento profissional para os árbitros brasileiros. Eu comecei em 1993. Obrigado. Eu comecei a apitar Campeonato Brasileiro em 1993 com a promessa de profissionalismo. Eu saí da arbitragem em 2010 sem ser profissional. Eu não tenho um recolhimento profissional na minha carteira como árbitro de futebol. Isso é uma dor que eu tenho profissional. Tem essa pergunta aqui. Em que pé está esse estágio da regulamentação da... Esse aqui é o negócio. 500 mil reais por mês é muito pouco para eu poder cobrar o que o CNM estava colocando do profissionalismo, da terceira equipe, da dedicação. É tão difícil o tamanho do Brasil. O Brasil é um país... Ele é continental. É tão difícil conseguir fazer... Se nós colocássemos o número de escolas que Portugal... Mas essa conta é só com o árbitro. E toda a infraestrutura que vai ter que ser montada, porque os árbitros estão espalhados pelo país. Perfeito, vai ter que ter instrutores, locais. Vou ser bem sincero para ti, Sérgio. Não é o custo de uma equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Talvez não seja da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro deve isso para a arbitragem. O futebol brasileiro deve isso para a arbitragem. Nós temos que pensar isso com carinho. Nós podemos cobrar as pessoas profissionalmente. Podemos cobrar as pessoas profissionalmente. Acho que o projeto de árbitro de vídeo é espetacular. Agora, todo custo tem que começar pelas pessoas da ponta da corda. Aqueles caras que estão dentro do campo de jogo, apitando futebol e cobrados como tal. Opinião pessoal. Diga, Zé. Perdão. A regulamentação da profissão de futebol só está no bonitinho no papel. Não tem reconhecimento de INSS, você não pode recolher nada. Em contrapartida, quando você recebe sua taxa, você paga 27,5% de imposto de renda, você paga 5% de INSS e um monte delas você recebe 50% do valor que você teria direito a receber. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que falta força política às nossas entidades de brigar no Congresso para reconhecer isso, pelo menos como é na Argentina. Quando você termina uma carreira, como você terminou com 10 anos de carreira, ou 15, você tem um FGTS para você receber. A Argentina reconhece e recolhe valores de acordo com a partida que você atue. Quando você termina a sua carreira, você tem 300 mil, 400 mil dólares, sei lá, para você receber. Aqui nem isso foi feito.
Então, realmente, é vergonhosa a posição que o árbitro tem na estrutura do futebol brasileiro. Além de ganhar mal, ela não tem o reconhecimento da sua profissão, o que é uma indignidade. Viu, Zé? Nós estamos trabalhando em muitas frentes, né? Esse pleito também é sensível à presidência. Tá? Que se fosse fácil, já estava resolvido. E ninguém está aqui, não quero profissionalizar. Não. Se fosse fácil, já estava resolvido. Não é tão simples, não é tão simples, porque a gente vai estourar o tempo e podemos marcar um fórum só para o tema profissionalização. Mas pode ter certeza de uma coisa, a casa é sensível, sim. Muito bom. Nós já fizemos e temos projetos para tal. Só que é o seguinte, aí nós falamos em 45, excluímos 400. Perfeito, esse é o caminho. Tá? Esse é o caminho. Ao fim de uma temporada, aqueles que não foram bem naquela temporada estão dispensados, vão buscar mais 5 ou mais 10. Sim, exatamente. Vamos buscar isso aí. Então nós temos um projeto que ele contempla essa parte e até um determinado momento mantém no sistema antigo. Mas é projeto. Tá ok? Então a casa é sensível, sim. Porque se fosse fácil, já teria sido feito. Só, Sérgio, eu gostaria de dar só um toque, bem rápido. Sérgio, me desculpe ser breve. Nós temos também que encarar o aspecto social. Porque se o árbitro for só profissional e ficar no apito, quando ele parar aos 45 anos, como ele vai ser reinserido no mercado? Isso tem que ser pensado. Isso não é fácil. Vai trabalhar como árbitro de vídeo, vai ser instrutor. Calma. E aí, se tiver, ótimo. E a questão também é óbvio que se eu me dedico, se eu treino, eu vou ser um profissional mais qualificado. Mas o erro não vai ser afastado. Porque há erros em futebol que decorrem da impossibilidade humana de perceber, e esses o árbitro de vídeo tem que chegar, de qualquer jeito, ou então de uma desconcentração. Nós que estivemos em campo, eu olho para o lado, quando viro, já aconteceu o lance, e aí é inevitável. Então, ainda assim, haverá erro de arbitragem. Sem dúvida. E o erro de arbitragem que provoca a reação humana. Tem mais pergunta aqui, Serapio. Deixa eu perguntar aqui. Só concluir. O povão está ansioso aí. Não é o erro de arbitragem de interpretação. É o erro de arbitragem claro, inequívoco, que atenta contra a ética, que modifica o resultado da partida. É esse que precisa urgentemente ser corrigido. Senhores, nós temos muitas perguntas. Profissional. Sem dúvida. Depois volta nesse Deixa eu só voltar aqui, a gente não conseguiu falar ainda bem sobre a questão do vídeo, né? 12 países são a favor de que o vídeo seja usado e a expectativa é de que, após as Olimpíadas, a gente comece a fazer testes. É um investimento muito caro, né? Muito alto. É um investimento considerável, viu? De 12 a 15 milhões seria mais ou menos? Depois a gente fala sobre isso. A nossa luta é para agosto nós podemos utilizar. Já estamos a parte operacional, a parte estrutural, está tudo pronto. Dependemos apenas do ok da IFAB. Nós iremos agora ao Serapião, talvez eu vá com ele à Holanda, para que a gente possa tratar desse tema de forma definitiva. Porque nas reuniões que nós participamos, o assunto, como é muito novo, eles estão com muito cuidado para não implantar de forma assodada. Tá? Estão com muito cuidado. Mas nós, na pergunta que foi feita em Londres, qual o país que está preparado para iniciar já? Brasil. Está preparado, sim. Nós temos condições, mas nos termos do que foi colocado o nosso projeto. Sem interferência do árbitro para cima, sem avançar muito, naqueles 4 lances aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? E gravado, porque nós não queremos o árbitro da cabine apitando o jogo lá dentro. Nós queremos que a sociedade tenha segurança do que está sendo feito, de forma clara, transparente, como é que nós todos estamos falando e nós vamos fazer. Vanessa, o grande detalhe que existe nessa primeira fase de teste, o Vitor até pode me ajudar, e o pessoal que participou, o Serapião inclusive, é que a FIFA pretende, num primeiro momento, isso é informação, num primeiro momento fazer o teste, né, as federações quiserem investir, fazer o teste como se fosse passar informação para o árbitro. Mas, na verdade, offline. Não haverá a comunicação com o árbitro no campo. Nós teremos o árbitro de vídeo, que ficará lá em cima, né, vendo em que momento ele interferia
no jogo, ele iria interferir Ou seja, no se jogo. o árbitro está correto, o jogo segue. Se não, Sim, ele interfere. Ele diria, eu interferiria nesse momento para corrigir um erro gritante de uma bola que entrou 2 metros e o árbitro não viu. Só que ainda não há autorização para ter essa comunicação e alterar a decisão do árbitro dentro do campo de jogo. Prova disso é que a Conmebol foi a primeira a pedir à FIFA para ser a primeira competição na Copa América, que vai acontecer agora, né, nos Estados Unidos. A FIFA disse, pode ser feito, fiquem à vontade, desde que não tenha comunicação com o árbitro central, informação com o árbitro do jogo. Aí os organizadores do torneio disseram para a Conmebol, é um investimento muito alto para que a gente não possa passar informação para o árbitro central. Não será utilizado. Ô, Gaciba, Dunga não terá esse prazer. Gaciba, meu inglês é inglês de pé de balcão. E eu brigando com os caras em inglês lá, Sérgio presenciou, foi muito interessante. Mas eu os sensibilizei. Porque o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a ser instrutor, em 2005, da FIFA, a gente mandava o árbitro treinar errado para depois corrigir. Porque o instrutor é que detinha o poder, o conhecimento para fazer. Eu disse, que história é essa? O árbitro tem que treinar o que vai fazer. Eu tenho que dizer ao árbitro que treinamento é que ele vai realizar. Então, eu vou fazer o offline, que o reflexo vai ser sobre o árbitro em campo. Eu exibo um bocado de vídeo e digo aos meus árbitros de vídeo como vai ser. Isso não é treinamento nenhum. Treinamento é na realidade. O que eu preciso fazer é em partidas amistosas, em partidas de sub-17, em competições inferiores, para depois que estiver habilitado, colocar, porque não vai valer de nada. Eu mostro 1000 vídeos. Interferiria ou não interferiria? Esse treinamento nós já fizemos aqui da CBF. Já selecionamos os vídeos, todos os nossos parceiros de integrantes da estrutura da CBF já viram todos os vídeos, aqui interferiria, aqui não interferiria. Já colocamos até um vídeo muito interessante. Um jogador vai, dá um carrinho claríssimo e tira a bola. E, Serapeu, para que esse vídeo? E se o árbitro marcasse pênalti? Ah, interferiria. Então, traçando os limites disso aí. Então, esta é a nossa batalha, Gaciba, para não haver esse treinamento offline, para haver o treinamento efetivo em partidas amistosas. Senhores. E aí, Fábio, detectar se está pronto e vir autorizar ou não. E essa é a briga da CBF. Nós temos que Temos cumprir muitas regras. perguntas de luta. Vitor, Vamos lá. perdão, é que brasileiro gosta de falar muito, entendeu? Eles falam a beça, Não, Serapio. tomam conta. Estou calado aqui, não abri minha boca. Serapião. O CNM tem o Eu não desconto abri minha aqui. Vamos rodar a pergunta do provoquei. Edmilson. A questão, falei mal ou falei bem? Essa é a questão. Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é Edmilson. A minha pergunta vai para o Leonardo Gaciba, em respeito principalmente a essa interpretação, né, da bola na mão ou mão na bola. Né? Eu, como ex-zagueiro, queria saber de você qual que é a melhor interpretação, né? Até porque foi uma grande moda, um grande movimento ano passado no Campeonato Brasileiro. Qual a sua interpretação e qual a dica que você daria aí para os atletas e para os árbitros? Porque um zagueiro não pode defender uma bola com o braço para trás e nem com a mão para frente. Um abraço aí. Breve. Não, rapidinho. Só um negócio. Nós comentamos sobre tudo isso, né? Eu não consigo aceitar. Eu, muitas vezes, como comentarista, eu tenho que dizer a FIFA manda fazer e os árbitros estão fazendo o que a FIFA mandou fazer. Só que eu não consigo aceitar, por exemplo, um cruzamento para dentro da área, e muitos árbitros que são da comissão de arbitragem também não aceitam um cruzamento para dentro da área que um zagueiro caia, bote o braço no chão para se apoiar, né, no relvado ou no gramado, como vocês quiserem, dependendo do português, no gramado, e a bola bata no braço do cara e me dizerem que isso não é um movimento natural. Aí é doloroso. Aí é doloroso. Correu aí é de risco. quem nunca jogou bola, quem nunca esteve dentro de um campo de futebol, entendeu? É a questão. É a essência do futebol. E o braço está completamente fora do eixo do corpo, mas isso Posição é um natural. movimento natural. Vamos ver a pergunta do Gilmar. Gilmar, você não quer fazer pessoalmente, não, Gilmar? Nós sabemos que o fair play é fundamental no jogo de futebol e na arbitragem. Agora, Sérgio, como lidar com alguns momentos onde a gente percebe que os nossos campeonatos aqui sul-americanos, eliminatórias, Copa América, existem critérios muito diferentes, por exemplo, de uma Champions League, onde o fair play é totalmente diferente.
Vou te dar um exemplo simples. Jogando em casa, um pênalti no Davi Luiz, no jogo contra o Uruguai, na frente do juiz, onde não tinha como ele não ver o que aconteceu. Como nós, como confederação, como brasileiros, devemos nos comportar e até que ponto temos que pressionar de alguma forma para que isso não se repita. Eu acho que todos nós buscamos a mesma coisa, que é a isenção do árbitro, mas em alguns momentos fica difícil de aceitar. É uma pergunta muito boa, Gilmar. Eu acredito que a reclamação ela deve existir sempre que a equipe se julgar prejudicada. Esse é ponto. O que a gente entende é que não adianta gritar, esbravejar e acusar. E coisa que vocês não fizeram. Tanto é que vocês não foram a público dessa forma. Essa é a melhor maneira. É buscar a entidade que organiza a competição através de uma reclamação formalizada. Tem que formalizar. Quem dirige tem que saber que houve aquele, né, que pesa eles saberem ou interpretarem, né, como não penal, como penal, para que ele possa orientar e aí ficar mais atento ainda para as próximas partidas. Nós não podemos o leite derramou, não. Vamos evitar que o leite continue derramando. Porque se você ficar calado, as pessoas esquecem da situação. Nós, seres humanos, e aí está o Dunga, está aí políticos, temos vocês, árbitros, é sob pressão, é cobrar, é exigir sempre o melhor. Porque aquele que está no campo, com certeza, ele está tentando fazer o melhor também. Porque se todo mundo ficar, não, está tudo certo, tudo beleza, perdemos, mas tá bom, nós não jogamos bem hoje. Futebol, a vida não é essa, a vida é um embate, a vida é sangue fervendo, a vida é as pessoas se relacionando, mas com respeito, dentro daquele espírito que nós falamos. Sempre documentar. Documente, encaminhe o DVD, faça a reclamação via os canais competentes, a presidência, e coloque na coletiva assim. Nós interpretamos como um penal, nós entendemos que nós fomos prejudicados, mas de forma respeitosa. Não é chegar lá e gritar, esbravejar para o mundo, corte a cabeça do CNM, morte aos inimigos. Até porque esse o CNM, por enquanto, está praticamente sem cabeça. Né? Deixa ele terminar a resposta. Espero poder ter cabeça para eventualmente ser cortada. Que não é o caso de hoje, né? Na verdade, eu sigo a linha de pensamento. Gostaria de perguntar para os membros da mesa, como eu, em 98, tinha uma lesão muito séria e comprovadamente foi uma entrada desleal. Gostaria de saber da opinião de vocês, se está sendo estudado aquela velha pergunta de que se for comprovado que o jogador entrou com maldade e tirou o adversário por um mínimo de 3 meses de competições oficiais, se ele mereceria também estar de fora os mesmos 3 meses, que seria o mínimo. CNM, só completa a sua resposta, por favor. Sim, não, eu sigo pensando, o atleta árbitro, ele é profissional. Né? Se a gente partir do princípio que ele viu e não marcou porque ele não quis, a gente vai para o caminho... Eu queria aproveitar, então, qual é a interpretação de vocês daquele lance? Tenho certeza que vocês viram. Pelo posicionamento do árbitro, nós vimos também. O que ele interpretou? Para tentar entender da cabeça do árbitro, o que ele interpretou naquele lance? Eu acho que ele não viu, Gilmar. Ele estava concentrado na bola, talvez muito próximo do lance, com um ângulo de visão fechado, e não viu o lance. Porque foi demorado. Foi demorado. Foi demorado. Ele não viu o lance. E quando a bola chegou na circunstância da jogada... A resposta está com ele aqui, por favor. Você quer ajudar ele ou não? Não, ele perguntou a todo mundo. Não perguntou para ele. Para CNM? Ele que está respondendo. A intimidade faz isso, Serapião, tá vendo? Está respondendo aqui. Não, desculpe. Quando a gente instrui os árbitros, quando tem a instrução para os árbitros de uma ação preventiva, que a gente vê sempre, né? Que o árbitro para o jogo, chame a atenção dos jogadores, converse com o jogador, que eles são responsáveis pelos seus movimentos, pelo agarra-agarra, né? Que jogue limpo, tá certo? Preventivamente. Os árbitros fazem isso, essa é a orientação. E se ele vê isso, ele tem que marcar o pênalti. Independente que seja para o Brasil, para o Uruguai, para o Chile, para a China, não importa. Pênalti tem que ser marcado desde que haja o que houve nesse jogo Brasil e Uruguai. Entendeu? Esse é o sentido que a gente gosta de trabalhar a instrução, né? Que são árbitros
são profissionais, são dedicados, entendeu? E agora, erros cometem, Gilmar. Não, te digo, não foi o primeiro e nem vai ser o último que possa vir a ocorrer. A gente espera e trabalha para que não ocorra. Entendeu? A gente espera e trabalha para que não ocorra. Agora, evitar, às vezes você pode ser prejudicado, às vezes você pode ser beneficiado. Né? Assim como um centroavante perde um pênalti num dia, assim como um goleiro defende um pênalti e erra o último pênalti que ele bate. É o mesmo sentido de profissionalismo que a gente gostaria de ter. E sobre a pergunta do Juninho? Até vou aproveitar. Uma das mudanças, exatamente, tecnicamente falando, uma das mudanças da regra que vem agora é mais ou menos ao encontro do que o Juninho está falando. A regra volta a ser justa com o jogador que toma a pancada. E hoje em dia é o seguinte, se eu entro na área, sofro uma falta e preciso atendimento médico, por exemplo, eu sofri um pênalti a favor da minha equipe e preciso atendimento médico, pela lei do jogo, o jogador tem que sair da partida e só pode regressar ao jogo depois que a bola entrar em jogo novamente. Ou seja, eu posso perder o cobrador do pênalti oficial da minha equipe por ele ter tomado uma pancada e o jogador adversário ter tomado um cartão amarelo. Então, a regra vem a corrigir esse erro. Se um jogador que faz a falta recebe um cartão amarelo ou um cartão vermelho, esse jogador vai poder receber atendimento dentro do campo de jogo e bater a penalidade. Ele não vai ter que sair da partida, posteriormente receber o atendimento. Essa é uma das questões. Agora, a questão de machucar ou não, comprovadamente, acho legal, né? Mas isso é assunto, não é para árbitro, isso é assunto para tribunal, na minha opinião, entendeu? Isso não é assunto para árbitro de futebol. Só, Sérgio, me permita. Sim, está autorizado. Perfeito. Olha, só para dizer, só que a questão jurídica e o aqui. CBJD autoriza sim a possibilidade da suspensão se pelo mesmo período. A resposta de Juninho, objetivamente, o Gaciba fez um gancho muito oportuno, que efetivamente corrige uma distorção. Tá? Eu recebo uma falta e vou ter que sair de campo, a minha equipe fica com 10, não. Vai ser atendido ali rapidamente, campo, não tem que deixar o campo. Mas o CBJD já prevê a possibilidade de uma punição pelo período de impossibilidade médica do jogador retornar, pelo mesmo período. Vamos ver a pergunta agora do Marco. Sou Marco Antônio Martins, presidente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Vitor Pereira. Qual a avaliação que a arbitragem portuguesa e a direção da arbitragem portuguesa tem sobre os árbitros adicionais? Ela traz melhorias à arbitragem ou não? A introdução dos árbitros adicionais de baliza vem dentro da linha do aumento dos recursos humanos afetos à arbitragem. E aritmeticamente, 6 pares de olhos veem mais que 3 ou que 4. E, portanto, desse ponto de vista, eu acredito que ajudem o árbitro central a tomar melhores decisões. O que está a acontecer, que já aconteceu com o quarto árbitro, é que as alterações são um pouco assumidas. E então as pessoas, o espectador, tem a noção que o árbitro de baliza que não faz nada. Porque não tem apito, porque não tem bandeirola e, portanto, não faz nada. Sobretudo não faz nada quando toda a gente vê que há um penalti, o árbitro não pode ver, o árbitro assistente está focado na linha do impedimento e é aquele que está lá para ver e afinal não viu. Ultimamente já houve uma alteração que foi darem autorização, permissão ao árbitro adicional de baliza para quando, na sua opinião, o golo é válido, ele poder esticar o braço na direção do centro do terreno dizendo este golo foi válido. Eu sou pessoalmente da opinião que devíamos estender esta forma de intervir do árbitro adicional, do árbitro de baliza, porque se já damos ao árbitro assistente a possibilidade de levantar a bandeira para dizer que foi pênalti, que é um árbitro assistente, porque não dar ao árbitro adicional de baliza essa mesma prerrogativa, ou através de uma bandeira, ou através de um apito, árbitro adicional de baliza, que até
à luz da lei, da mesma categoria que o árbitro central. Então, a forma como nós vendemos estas decisões e assumimos estas alterações, às vezes faz toda a diferença. Sabendo nós que a comunicação que existe entre os atuais 6 árbitros é permanente e contínua ao longo do jogo. Ou seja, através do sistema de comunicação áudio, a comunicação entre toda a equipa de arbitragem é permanente ao longo do jogo e, em concreto, nos lances de difícil decisão. Se é assim, se o árbitro não vê, se o assistente não vê, por que não o adicional de baliza não assumir ele próprio a sua decisão? Tem uma só uma diferença. Gente, aí. Eu tenho umas 2 perguntas. Só tem uma diferença aí. No Brasil, tem 10 árbitros internacionais. Nós não temos, como na Europa, na UEFA, 72 árbitros internacionais nos países vizinhos, que dá para fazer o arbitral do mesmo nível. Então, no Brasil, nós tínhamos 10 e colocávamos 10, os adicionais, árbitros medianos, entre aspas. Tá? E a grande sacada que as pessoas falam, podia fazer o sinal. O que nós entendemos como pertinente, sim, sinal, apitar, levantar a bandeira, ótimo. Só que a orientação que veio da FIFA foi para que não fizesse isso. Mesmo que a gente tivesse um entendimento diferenciado, nós não temos que vender essa ideia. Nós temos que cumprir. E, infelizmente, e fazer gestão para que se mude, para que se oriente de uma forma diferente. E aí nós estamos sendo ouvidos. Tanto é que agora veio essa nova orientação. É apenas o sinal do gol. Deixa eu ver. Eu fui membro da comissão do futebol da FIFA até o ano passado. A implantação desse árbitro adicional foi uma sugestão do Platini. E eu me posicionei contra. Por quê? Porque você, quando está atrás da linha, você está fora de campo, você vê a jogada que se processa num ataque que vem contra você, você vê o atacante, mas você não vê o zagueiro que vem por trás e que é o que poderá, eventualmente, fazer a falta. Então, a limitação é muito grande. Quando foi criada, seria para a marcação das faltas, como o Vitor colocou. Posteriormente, para dizer se a bola entrou ou não dentro do gol. Na ocasião, eu disse, se é para ver se a bola entrou ou não, eu acho válido. Para marcar as faltas, não. Tanto que a FIFA não implantou definitivamente como foi, deixou a critério das federações, cada um implanta ou não. Eu acho que é um ponto fora, negativo para a arbitragem acrescentar esses 2 árbitros desnecessários. Vitor, só acrescentando o que você disse, ainda tem o fato de a presença do a Vanessa sem comando, gente. Adicional estou sendo educada. Já inibir algumas ações de jogadores. Sim, outra a utilidade. Roda aí a pergunta do Vanessa, Newton. aperte esse árbitro aí. Bom, eu sou Milton Otaviano, presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Ceará. Queria fazer uma pergunta e colocação aqui para o debate. Atualmente, nós vemos que existe uma exigência muito forte em relação ao condicionamento físico do árbitro, em virtude da evolução da velocidade do futebol. No entanto, é uma preocupação constante em relação ao elevado número de lesões que vem acontecendo com os árbitros. Isso deve estar ligado ao treinamento que o árbitro desenvolve para a sua manutenção do condicionamento e também com a avaliação física que ele faz para verificar o seu condicionamento. A pergunta é, existe algum tipo de planejamento que esteja sendo feito para minorar esse tipo de lesão que vem acontecendo ou para modificação no tipo de avaliação e se a avaliação física que é feita atualmente é eficaz para o desenvolvimento da arbitragem no campo? Paulo Camelo, Dionísio. Você tem que responder, né? Da área. Camelo, tem que ser rápido. Camelo é difícil. Camelo é pior que o Serapião. Camelo é terrível. Espera aí. Nossa. Não, vai ter uma aula de 50 minutos agora. Bom dia a todos, amigos. É um prazer. Estão ouvindo? Bom, com relação ao planejamento, existe já uma diretriz com relação à forma como devemos proceder a nível de trabalho junto aos árbitros, né? Seguindo as orientações que a FIFA nos passa. A gente não pode esquecer que qualquer tipo de trabalho deve seguir um planejamento que seja realmente eficaz e que seja direcionado para os objetivos que, no caso da arbitragem, na sua preparação, precisam ser feitos. O que está acontecendo ultimamente?
a alta intensidade do jogo promove, né, e é necessário que o árbitro também esteja da mesma forma atuando e se preparando, como o CNM falou muito bem, com relação à forma de treinamento. A forma de treinamento foi modificada devido às avaliações e, nesse momento, há um cuidado maior por parte de todas as federações, a nível internacional também, de que o árbitro se prepare com mais cuidado, com mais presteza, mas mantendo-se também aliado a esse processo um trabalho de manutenção do aspecto físico, de preparação específica para a área do treinamento, porque a gente fazia, há um tempo atrás, um treinamento muito genérico. Então, hoje está mais voltado para as especificações necessárias que o árbitro precisa e, para isso, também as prevenções. Os trabalhos de prevenção estão incluídos no processo para que o árbitro possa, além de se preparar adequadamente, possa também, dessa forma, se preparar e se cuidar para evitar que as lesões possam acontecer de uma forma mais efetiva. Eu não sei se é o suficiente. Obrigado, Camilo. Excelente. Né? Mas a gente tem um cuidado maior hoje em dia, muito com relação aos processos de lesão. Os árbitros estão hoje atentos a isso. Nós, como os preparadores físicos dos estados e dos países, estamos atentos a essa modificação e também do cuidado que ele deve ter no processo de preparação de forma bem equilibrada, para que, dentro da função da arbitragem dentro do campo, ele possa desempenhar bem da mesma forma que os jogadores apresentam hoje. Muito bem. Parabéns. Queria ficar a tarde Grande inteira Camilo, aqui, gente, grande. mas tem o horário do almoço. Camilo está indo para o Catar, gente. Vamos às nossas homenagens, então. Queria agradecer muito ao Vitor, ao CNM. Serapião, cartão vermelho para você, hein? Para mim é. Obrigada, Gaciba. Olha aí, ó, o público está aplaudindo, não é o cartão vermelho, está aplaudindo a Bíblia.